Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje para mais um vídeo aqui, pessoal, mostrando duas plantas lindas e que são bem parecidas olhando rapidamente, né? Porque alguns detalhes fazem com que a gente saiba, né, diferenciar uma da outra, mas muita gente ainda confunde que são duas crássulas. Essa crássula aqui também conhecida como bálsamo, né? E além de ser muito ornamental, né, tem o bálsamo que também ele é medicinal. Parece que o bálsamo medicinal ele é um pouquinho diferente desse, então eu não sei se tem, né, é bem provável que seja outro bálsamo e não esse. Mas esse também é conhecido como bálsamo e é muito lindo. Esse meu aqui, pessoal, tá tomando bastante sol e agora no inverno, olha que coloração que ele alcançou aqui, ó, que coisa mais perfeita. O pezinho dele, eu tinha um pezinho só, né? Ele já tava no formato de arvoreta, tava muito bonito, só que ele começou a secar. Ele começou a secar de baixo para cima, as raízes dele teve algum problema no substrato, ele começou a secar todinho e ele é muito resistente. Pensa numa plantinha resistente. Ele ficou morrendo aos poucos, né? E foi secando, já tava bem assim, o caule dele já tava bem alto já, totalmente podre, né, mas mantendo em pé. E eu peguei as pontas então dos galhos e coloquei para enraizar. E a minha intenção aqui era enraizar, né, e tirar mudinhas dele e separar em vasos diferentes. Só que eu achei tão bonito o efeito que eu deixei. Tá aqui nesse pote plástico improvisado, mas eu gostei muito do efeito, então eu tô deixando porque pra mim aqui, ó, já ficou lindo, né? É um dos vasos que tá com a cor mais bonita aqui da minha coleção. Uma planta muito simples, mas com uma cor muito bonita. O formato de cada galho, né, que tem essa rosetinha na ponta, muito interessante, todo ondulado. Ele me surpreendeu demais, porque quando ele era uma planta que era um pé só, né, o formato de árvorezinha, ele não era bonito assim. Ele era verde, ele ficava um pouco avermelhado, mas ele não ficava tão avermelhado como ele ficou dessa vez com essa poda. Então eu renovei ele ficou fantástico. E a outra que parece muito aqui, pessoal, ó, a mini jade, né, essa jade aqui, ó, ela é maravilhosa. Olha como que ela é. Ela parece também muito, né? A gente olha assim, ó, a cor, né? A mesma tonalidade, mas o formato das folhas são diferentes. Mostrando as duas, essa é oval, a folha dela é mais oval, vermelha também nas bordas, né? Dá esse formato forma 4 folhas, né? Com 4 folhas ela forma essa roseta e as outras 4 folhas abaixo. Essa já é diferente, é o formato de roseta mesmo, né? Tem pétalas, como se fosse uma rosa, ela forma várias pétalas ao redor. Então o formato é bem diferenciado, mas tem pessoas que já me perguntaram, que se confunde, acha que bálsamo é jade. Muitas pessoas, até aqui mesmo na minha casa, né, já viram e perguntam se essa aqui é uma jade. E é bem parecida, mas assim, tem diferença sim, né? A cor é muito parecida, o formato de crescimento do caule já é diferente. A jade, ela é cheia de, como se fosse anéis, né? Formando assim, ó, toda cheia desses anéis, assim, dividindo mesmo todo o caule dela. Ela cresce com esse formato, né? E já essa outra planta cresce no formato com o caule bem liso. Ele é suculento, é um caule bem suculento, mas ele é diferente. É muito liso, não tem separação nenhuma. Olha como vocês podem observar, olha, não tem separação nenhuma. É um caule reto, liso, sem detalhe nenhum, a não ser as folhas ali, né, que estão saindo e fica as marquinhas, mas ele não tem nada de diferente. A jade não, a jade, qualquer galhinho que você pegar da jade, ele vai ter esses anéis assim, ó, dividindo como se fossem articulações mesmo, né? Vai dividindo, o caule dela é todo formado dessa forma. A espécie delas são diferentes, né? Mas o gênero é o mesmo, são crássulas, né? São crássulas e são bem interessantes, né, pessoal? São plantas muito lindas, são plantas que vale muito a pena cultivar.
Essa daqui eu nunca fiz folha, muda dela por folha, mas não sei se pega por folha. Essa Jade pega tranquilamente por folha. Depois eu vou até fazer o teste de fazer uma mudinha dela por folha. Tem planta que eu não faço o teste de assim ficar colocando para brotar, porque como ela nasce muito facilmente por galhos, qualquer galhinho pega, a gente não quer multiplicar tanto, né, pessoal? Porque aqui, ó, era um pé que eu tava perdendo e cada ponta desse pezinho, né, eu coloquei o galinho aqui, já virou esse tanto de mudas. Então ela cresce, ela rende muito fácil e ela enraizou também muito fácil. Eu mantenho a rega dela como todas as outras. Eu só molho quando tá com substrato bem seco e deixo vários dias. Às vezes eu vejo que minhas plantas estão muito secas, né? Mas eu tenho mesmo essa forma de cultivo, eu não fico regando demais. Tem pessoas que falam, ah, eu tenho um dó porque elas ficam sofrendo, mas não é bem assim, pessoal. Elas têm muita reserva de água. Umas a gente até percebe mesmo que tem que estar sempre regando, outras elas aguentam e não modificam em nada. As que são mais frágeis, que precisam mais de água, elas têm a folha mais fina, então essas sim, elas secam mais rápido. Se você deixar elas muitos dias sem rega, elas vão pegar a água, né? Elas vão absorver a água das folhas de baixo, então elas vão sim tá secando, essas folhas de baixo vão secar. Mas essa espécie aqui, por exemplo, eu deixo elas vários dias sem rega e eu não percebo isso, né? São plantas muito resistentes e talvez elas não consumam tanto água como as outras. Elas têm muita reserva de água, o caule todo. As folhas são muito grossas e quanto mais a folha for grossa, mais essa planta é resistente a ficar seca. Eu tenho um exemplo aqui, ó, vou até falar para vocês aqui, mostrar aqui, ó, da minha ondulatifolha, né? Que essa aqui, ó, ela é uma suculenta que ela não aguenta, não tolera muita água. Eu reguei elas hoje, elas não toleram, pessoal. Toda vez que coloca água em excesso, elas começam a amarelar folhas. Eu perdi uma aqui, eu até retirei ela começou a amarelar folha demais, mas eu acho que ela tava com problema na raiz, porque ela amarelou. As outras estavam super bem, até secando folhas, indicando que passa muitos dias sem rega, né? Eu deixo assim, ó, elas ficam bem sequinhas. Essa tava bem sequinha, mas a muda que tava aqui do lado, ela começou a perder as folhas todas, desfolhando toda e com folhas amareladas. Pode ser justamente por isso, né? Já tava com algum problema na raiz e ela não aguentou essa rega, mesmo pouca, que eu mantenho a rega bem espaçada mesmo nas minhas suculentas, né? São plantas que tem muita reserva de água. Então essas aqui também da mesma forma que eu mantenho as crássulas e ela, né? Mas então, pessoal, é um videozinho curto hoje, né? Para mostrar para vocês mesmo essas duas plantinhas aqui, né? Falar um pouquinho do cultivo delas, que é muito fácil. Pegam por folha, pegam, né? No caso aqui da minha Jade, pega por folha. Essa aqui eu nunca fiz o teste, mas não é uma coisa difícil da gente testar aí. Quem quiser fazer o teste, tem o bálsamo aí em casa. Também gostaria de perguntar para vocês quem aí já tem esse bálsamo, se já fizeram mudas, se o de vocês também estão assim bonito, né? Se está assim bonito, colorido, verdinho, lindo. Eu gostei muito do resultado desse, uma planta que eu já estava perdendo, né? Então eu consegui fazer esse vaso lindíssimo. Ela que me deu de presente, na verdade não foi eu que consegui, né, pessoal? Na verdade a planta que me presenteou com essa beleza toda, com essa forma dela reagir super bem ao enraizamento, enraizou bem, desenvolveu bem, ganhou essa coloração incrível e me presenteou, né? Tava morrendo, eu plantei novamente e ela me deu, eu dei ela uma chance e ela me deu a recompensa dessa beleza toda aqui. É muito gostoso a gente salvar plantas, né, pessoal? Eu amo salvar planta. Quando eu vejo uma plantinha jogada na rua, eu posso ter dela em casa, mas eu sempre trago para casa e coloco para enraizar e cuido. Se eu já tenho muita, depois eu dou para alguém, mas eu cuido porque eu fico com pena de ver jogada fora, uma planta que tem ainda um longo período de vida pela frente. Pode ficar bonita, né? Pode ser uma planta que alguém não tenha, que alguém sonhe com ela, porque muitas vezes a gente acha uma planta jogada na rua
que para aquela pessoa que jogou, ela tem muitas, então ela joga fora. Mas tem aquela pessoa que sonha com uma dela. Então já aconteceu comigo isso e eu até já mostrei aqui no canal, né? Eu vou aproveitar e vou mostrar rapidinho para vocês para encerrar o vídeo o que foi o milagre da vida por uma dracena. Eu já mostrei aqui, mas já faz muito tempo, tem mais de ano isso que eu mostrei aqui para vocês e vou mostrar agora a dracena que eu achei um caule seco jogado no lixo. Aí eu falei, não, eu vou levar, não vou plantar, porque eu sou doida com uma dracena, e a dracena tricolor, lindíssima, e eu tava doida com ela porque eu já tive dela antes, né, aí eu não tinha mais, e eu ia comprar, mas eu não tava achando para comprar. Achei jogada no lixo, falei, vou dar uma chance para ela, quem sabe ela pode ser uma planta bonita. E eu vou mostrar para vocês agora se ela tá ou não tá bonita. Aqui, pessoal, olha só, essa planta era um caule seco, jogado fora. Aqui embaixo, ó, eu não sei se eu consigo mostrar. Aqui tem a cicatriz. Eu não plantei esse caule aqui, ó, ele é todo brotação que surgiu do pedacinho do caule velho dela, que eu peguei aqui embaixo, ó. Aquilo ali embaixo é um pedacinho de caule que eu enfiei aqui no substrato, deixei. E aí veio esse broto no centro dele. É como se fosse, eu achei essa madeirinha sem nenhuma folha, né? Sem nenhuma folha. E coloquei no substrato. Era um pedacinho curto, eu coloquei no substrato. E esse broto foi crescendo, olha, surgiu lentamente. Foi muito lento o processo dela desenvolver, pessoal. Mas olha só que linda que ela é. Dracena tricolor. Ela é linda, ela merece um vaso lindo. É uma planta de sol, fica muito bonita no sol. Tem esse colorido aqui, ó. Fantástico, né? Então essa planta hoje, se eu não tivesse pegado ela, não seria mais uma planta, né? Teria sido um galho seco lá, queimado ou jogado no lixo. E eu dei ela mais uma chance dela brilhar. Olha que coisa perfeita, pessoal. É muito linda. Então, né, se você também gosta aí de planta, se faz isso também, se já fez ou faz, né? Comentem aqui pra mim também, que eu amo trocar ideia com vocês aí, trocar as experiências que a gente tem, né? Que quem gosta de planta, gosta de planta. Então é no geral, né, pessoal? Não sou apaixonada só com suculentas. Eu gosto de suculentas, eu gosto de orquídeas, de todas as outras. Se eu pudesse, eu moraria no meio da Mata Atlântica. Nossa, eu gostaria demais de morar no meio de uma mata e ter todas ali no local delas, lindas, né? Que todas plantas super, né, resistentes no meio da natureza, que não precisa nem da gente estar cuidando, a gente está usufruindo da beleza delas, né? E na casa da gente a gente tenta, e muitas vezes a gente erra, né, no cultivo, mas a gente tenta. E eu gosto muito de cuidar dessas plantinhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o joinha pra mim, comentem, compartilhem meus vídeos também, pessoal. Eu tô aqui na torcida para chegar meus 20 mil. Tô quase aos 19, mas ainda faltam bastante pessoas chegar por aqui. E pros 20 mil falta um pouquinho mais, né? Mas eu vou torcer. 20 mil chegando aí. Basta vocês, né, se gostarem do meu conteúdo, curtirem, comentar e compartilhar. Cada vez mais essa família vai crescendo aqui. Pessoal viciado em suculentas, né? Mas suculentas é um vício do bem, né, pessoal? Todo mundo gosta, né? Coisa boa, traz paz. Muita gente falando que já cuidou, já curou de depressão, cuidando de suculentas, aprendeu a gostar, aprendeu a entender o que é suculenta, que eram plantinhas que foram chegando aos poucos, né? Não eram tão conhecidas, formato de folhas diferentes, tudo isso traz curiosidade, as pessoas foram aprendendo e hoje em dia são várias pessoas viciadas em suculentas, graças a Deus. Estamos cuidando delas e é muito gostoso, a gente faz amizades, trocando mudas, a gente faz amizades, conhecendo pessoas que amam suculentas, é muito bom, só traz coisas boas, né, pessoal? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser, fiquem todos com Deus.